O Lobo da Estepe. Tratado do Lobo da Estepe. Só para loucos. Era uma vez um certo Harry, chamado o Lobo da Estepe. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não obstante era também um lobo das estepes. Havia aprendido uma boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Era incapaz disso. Daí ser um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que, no fundo do seu coração, sabia sempre, ou julgava saber, que não era realmente um homem, e sim um lobo das estepes. As pessoas argutas poderão discutir a propósito de ser ele realmente um lobo, de ter sido transformado, talvez antes seu nascimento, de lobo em ser humano, ou de ter nascido homem, porém dotado de alma de lobo, ou por ela dominado, ou, finalmente, indagar se essa crença de que ele era um lobo não passava de um produto de sua imaginação ou de um estado patológico. É admissível, por exemplo, que em sua infância fosse rebelde, desobediente e anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo, assim, a que se formasse em sua imaginação a ideia e a crença de que era realmente um animal selvagem, coberto apenas com um tênue verniz de civilização. A esse propósito, poder-se-iam tecer longas considerações e até mesmo escrever livros, mas isso de nada valeria ao lobo da estepe, pois para ele era indiferente saber se o lobo se havia introduzido nele por encantamento, à força de pancada, ou se era apenas uma fantasia de seu espírito. O que os outros pudessem pensar a esse respeito, ou até mesmo o que ele próprio pudesse pensar, em nada o afetaria, nem conseguiria afetar o lobo da estepe que morava em seu interior. O lobo da estepe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem e outra de lobo. Tal era seu destino, e nem por isso tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão ou de raposa, de peixe ou de serpente, sem que com isso experimentem maiores dificuldades. Em tais casos, o homem e o peixe ou o homem e a raposa convivem normalmente e nenhuma causa ao outro qualquer dano. Ao contrário, um ajuda o outro. E há muito homem que levou essa condição a tais extremos a ponto de dever sua felicidade mais à raposa ou ao macaco que nele havia do que ao próprio homem. Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, o caso diferia. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais num mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual com seu fado, e nenhum deles é leve. Com o nosso lobo da estepe sucedia que, em sua consciência, vivia ora como lobo, ora como homem, como acontece, aliás, com todos os seres mistos. Ocorre, entretanto, que, quando vivia como lobo, o homem nele permanecia como um espectador, sempre à espera de interferir e condenar, e quando vivia como um homem, o lobo procedia de maneira semelhante. Por exemplo, se Harry, como homem, tivesse um pensamento belo, experimentasse uma sensação nobre e delicada, ou praticasse uma das chamadas boas ações, então o lobo, em seu interior, arreganhava os dentes e ria e mostrava-lhe com amarga ironia o quão ridícula era aquela nobre encenação aos seus olhos de fera, aos olhos de um lobo que sabia muito bem em seu coração o que lhe convinha, ou seja,
caminhar sozinho nas estepes, beber sangue vez por outra ou perseguir alguma loba. Toda a ação humana parecia, pois, aos olhos do lobo horrivelmente absurda e despropositada, estúpida e vã. Mas sucedia exatamente o mesmo quando Harry sentia e se comportava como lobo, quando arreganhava os dentes aos outros, quando sentia ódio e inimizade a todos os seres humanos e a seus mentirosos e degenerados hábitos e costumes. Precisamente aí era que a parte humana existente nele se punha a espreitar o lobo, chamava-o de besta e de fera e o lançava a perder, amargurando-lhe toda a satisfação de sua saudável e simples natureza lupina. Era isso o que ocorria ao lobo da estepe, e pode-se perfeitamente imaginar que Harry não levasse de todo uma vida agradável e feliz. Isso não quer dizer, entretanto, que sua infelicidade fosse por demais singular, embora assim lhe pudesse parecer, da mesma forma como qualquer pessoa toma o sofrimento que se abate sobre ela como sendo o maior do mundo. Isso não pode ser dito a propósito de ninguém, mesmo aquele que não tem em seu interior um lobo, nem por isso pode ser considerado mais feliz. E mesmo a mais infeliz das existências tem os seus momentos luminosos e suas pequenas flores de ventura a brotar entre a areia e as pedras. Assim acontecia também com o lobo da estepe. Não se pode negar, fosse, em geral, muito infeliz, e podia também fazer os outros infelizes, especialmente quando os queria, ou era por eles estimado. Pois todos os que com ele se deram viram apenas uma parte de seu ser. Muitos o estimaram por ser uma pessoa inteligente, refinada e arguta, e mostraram-se horrorizados e desapontados quando descobriram o lobo que morava nele. E assim tinha de ser, pois Harry, como toda pessoa sensível, queria ser amado como um todo, e, portanto, era exatamente com aqueles cujo amor lhe era mais precioso que ele não podia de maneira alguma encobrir ou perjurar o lobo. Havia outros, todavia, que amavam nele exatamente o lobo, o livre, o selvagem, o indómito, o perigoso e forte, e estes achavam profundamente decepcionante e deplorável quando o selvagem e perverso se transformava em homem e mostrava os anseios de bondade e refinamento, gostava de ouvir Mozart e ler poesia e acalentar ideais humanos. Em geral, estes se mostravam mais desapontados e irritados do que os outros, e dessa forma o lobo da estepe levava sua própria natureza dual e discordante aos destinos alheios toda vez que entrava em contato com as pessoas. Quem, entretanto, imaginar que conhece o lobo da estepe e pode analisar sua existência lamentavelmente dividida, incorrerá, sem dúvida, em erro, pois ainda não sabe tudo. Não sabe que, como não há regra sem exceção, e como um simples pecador em certas circunstâncias pode ser mais querido a Deus do que 99 justos. Harry também conhecia de quando em vez exceções e momentos ditosos em que tanto o lobo quanto o homem podiam respirar, pensar e sentir em harmonia, e mesmo em raras ocasiões estabelecer a paz e viver um para o outro de tal forma que não apenas um vigiava enquanto o outro dormia, mas também se fortaleciam ambos e cada um duplicava a energia do outro. Também na vida desse homem parecia, como em todas as panes do mundo, que o costumeiro, o consuetudinário, o conhecido e o normal tinham simplesmente por objeto permitir de quando em quando a pausa de um segundo de duração para dar lugar ao extraordinário, ao milagroso, à graça. Se tais curtas e raras horas de ventura compensavam e dulcificavam a triste sina do lobo da estepe,
de forma que a felicidade e a desventura viessem a equilibrar-se finalmente na balança, ou se, talvez, esse breve, mas intenso usufruir daquelas poucas horas compensava todo o sofrimento e deixava um saldo favorável de alegria, é uma questão sobre a qual podem meditar as pessoas ociosas a tal talante. Também o lobo meditava muito sobre isso, em seus dias mais ociosos e inúteis. A esse propósito, há que acrescentar algo. Muita gente existe que se assemelha a Harry. Especialmente muitos artistas pertencem a essa classe de homens. Todas essas pessoas têm duas almas, dois seres em seu interior. Há neles uma parte divina e uma satânica. Há sangue materno e paterno, a capacidade para a aventura e para a desgraça. Tão contrapostas e hostis como eram o lobo e o homem dentro de Harry. E esses homens, para os quais a vida não oferece repouso, experimentam às vezes, em seus raros momentos de felicidade, tanta força e tão indizível beleza, a espuma do instante de ventura emerge às vezes tão alta e deslumbradora sobre o mar da dor, que sua luz, espargindo radiância, vai atingir a outros com o seu encantamento. A isto se devem, a essa preciosa e momentânea espuma sobre o mar do sofrimento, todas aquelas obras artísticas em que o homem solitário e sofredor se eleva por uma hora tão alto sobre o seu próprio destino que sua felicidade brilha como uma estrela, e parecem a todos os que vêm como algo eterno e como se fosse seu próprio sonho de ventura. Todas essas pessoas, sejam quais forem os seus atos e obras, não têm propriamente uma vida, ou seja, sua vida carece de essência e de forma. Não são heróis, nem artistas, nem pensadores da maneira como os demais homens são juízes, doutores, sapateiros ou mestres. Sua existência é um movimento de fluxo e refluxo. Está infeliz e dolorosamente partida, e é sinistra e insensata, se não estivermos propensos a ver um sentido precisamente naqueles raros acontecimentos, ações, pensamentos e obras que brilham às vezes sobre o caos de semelhante vida. Entre os homens dessa espécie surgiu o perigoso e terrível pensamento de que, talvez, toda a vida do homem não passa de um espantoso erro, de um aborto brutal da mãe primeva, um cruel e selvagem intento frustrado da natureza. Mas entre eles surgiu também a ideia de que o homem talvez não seja apenas um animal dotado de razão, mas filho de Deus, destinado à imortalidade. Cada espécie de homens tem suas características, seus aspectos, seus vícios e virtudes, e seus pecados mortais. Um dos signos do lobo da estepe era o de ser um notívago. A manhã era para ele a pior parte do dia. Causava-lhe temor e nunca lhe trouxera nada de bom. Nunca fora alegre em qualquer manhã de sua vida. Nunca fizera nada de bom na primeira metade do dia. Não tivera boas ideias, nem divisara nenhuma alegria para ele ou para os demais. Ao começar a tarde, ia reagindo lentamente. Principiava a se animar e, ao cair da noite, em seus melhores dias, tornava-se frutífero, ativo e, às vezes, até brilhante e alegre. Disso decorria sua necessidade de isolamento e de independência. Nunca existira um homem com tão profunda e apaixonada necessidade de independência como ele. Em sua juventude, quando ainda era pobre e tinha dificuldades em ganhar a vida, preferia passar fome e andar mal vestido a sacrificar uma parcela de sua independência. Nunca se vendera por dinheiro ou vida fácil às mulheres ou aos poderosos, e 1000 vezes desprezara o que aos olhos do mundo representa vantagens e regalias, a fim de salvaguardar sua liberdade.
Nenhuma ideia lhe era mais odiosa e terrível do que a de exercer um cargo, submeter-se a horários, obedecer a ordens. Um escritório, uma repartição, uma sala de audiência eram-lhe tão odiosos quanto a morte. E o que de mais espantoso podia imaginar em sonhos seria o confinamento num quartel. Sabia subtrair-se a todas essas coisas, a custo de grandes sacrifícios, e nisso residia sua força e virtude. Nisso era inflexível e incorruptível. Nisso seu caráter era firme e retilíneo. Só que a essa virtude estavam intimamente ligados seu sofrimento e seu destino. Ocorria a ele o que se dá com todos, o que buscava e desejava com um impulso íntimo de seu ser acabava por ser-lhe concedido, mas em grau demasiadamente superior ao que convém a um homem. A princípio, o que obtinha parecia-lhe um sonho e uma satisfação, mas logo se revelava como sendo o seu amargo destino. Assim, o poderoso era arruinado pelo poder, o rico pelo dinheiro, o subserviente pela submissão, o luxuoso pela luxúria. O lobo da estepe perecia por sua própria independência. Havia alcançado sua meta, seria sempre independente. Ninguém haveria de mandar nele. Jamais faria algo para ser agradável aos outros. Só e livre, decidia sobre seus atos e omissões. Pois todo homem forte alcança indefectivelmente o que um verdadeiro impulso lhe ordena buscar. Mas em meio à liberdade alcançada, Harry compreendia de súbito que essa liberdade era a morte, que estava só, que o mundo o deixara em paz de uma inquietante maneira que ninguém mais se importava com ele, nem ele próprio, e que se afogava aos poucos numa atmosfera cada vez mais tênue de falta de relações e de isolamento. Havia chegado ao momento em que a solidão e a independência já não eram seu objetivo e seu anseio, mas antes uma condenação e sua sentença. O maravilhoso desejo fora realizado, e já não era possível voltar atrás, e de nada valia agora abrir os braços cheio de boa vontade e nostalgia, disposto à fraternidade e à vida social. Tinham-no agora deixado só. Não que fosse motivo de ódio e de repugnância. Pelo contrário, tinha muitos amigos. Um grande número de pessoas o apreciava, mas tudo não passava de simpatia e cordialidade. Recebia convites, presentes, cartas gentis, mas ninguém vinha até ele, ninguém estava disposto nem era capaz de compartilhar de sua vida. Agora rodeava-o a atmosfera do solitário, uma atmosfera serena da qual fugia o mundo em seu redor, deixando-o incapaz de relacionar-se. Uma atmosfera contra a qual não podia prevalecer nem a vontade, nem o ardente desejo. Essa era uma das características mais significativas de sua vida. Outra era a de que pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes, há suicidas que só o chegam a ser por mero acaso e de cuja essência do suicídio não fazem realmente parte. Entre os homens sem personalidade, sem características definidas, sem destino traçado, entre os homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo suicídio, sem, por isso, pertencerem ao tipo dos suicidas, ao passo que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza de seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. O suicida, e Harry era um deles, não precisava necessariamente viver em relações particularmente intensas com a morte.
Isto se pode fazer sem que se seja suicida. É próprio do suicida sentir que seu eu, certo ou errado, como um germe da natureza, particularmente perigoso, problemático e daninho, que se encontrava sempre extraordinariamente exposto ao perigo, como se estivesse sobre o pico agudíssimo de um penedo, onde um pequeno toque exterior ou a mais leve vacilação interna seriam suficientes para arrojá-lo ao abismo. Essa classe de homens se caracteriza na trajetória de seu destino porque, para eles, o suicídio é a forma de morte mais verossímil, pelo menos segundo sua própria opinião. A existência dessa opinião, que quase sempre é perceptível já na primeira mocidade e acompanha esses homens durante toda a sua vida, não representa, talvez, uma particular e débil força vital, mas, ao contrário, encontram-se entre os suicidas naturezas extraordinariamente tenazes, ambiciosas e até ousadas. Mas assim, como há naturezas que caem em febre diante da mais ligeira indisposição, assim propendem essas naturezas a que chamamos suicidas e que sempre são muito delicadas e sensíveis à menor comoção, a entregar-se intensamente à ideia do suicídio. Se tivéssemos uma ciência que possuísse coragem e autoridade suficientes para ocupar-se do homem em vez de fizê-lo simplesmente no mecanismo dos fenômenos vitais, se tivéssemos uma verdadeira antropóloga, uma verdadeira psicologia, tais fatos seriam conhecidos de todos. O que foi dito acima a propósito dos suicidas só diz respeito, obviamente, à superfície. É psicologia, portanto, uma parte da física. Do ponto de vista metafísico, o assunto aparece de outra forma e muito mais claro, pois, vistos assim, os suicidas se apresentam como perturbados pelo sentimento de culpa inerente aos indivíduos. Essas almas que encontram o sentido de sua vida não no aperfeiçoamento e modelagem do ser, mas na dissolução, na volta à mãe, a Deus, ao todo. Muitas dessas naturezas são inteiramente incapazes de cometer o suicídio real, porque têm uma profunda consciência do pecado que isso representa. Para nós, entretanto, são, apesar disso, suicidas, pois veem a redenção na morte e não na vida. Estão dispostos a eliminar-se e a entregar-se, a extinguir-se e a voltar ao princípio. Assim como toda força pode converter-se em fraqueza, e em certas circunstâncias deve fazê-lo necessariamente, assim, ao contrário, o suicida típico pode fazer de sua aparente debilidade uma força e um escudo, o que acontece, aliás, com certa frequência. A esses pertencia também Harry, o lobo da estepe. Como milhares de seus semelhantes, fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele, a qualquer momento, não uma quimera juvenil e melancólica, mas antes encontrava nesse pensamento um apoio e um consolo. É verdade que nele, como em todos os homens de sua espécie, cada comoção, cada dor, cada desesperada situação da vida despertava imediatamente o desejo de livrar-se de tudo por meio da morte. Mas, pouco a pouco, foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia que era, na verdade, propensa à vida. A profunda convicção de que aquela saída de emergência estava constantemente aberta lhe dava forças. Fazia-o sentir a curiosidade de provar seu sentimento até as últimas instâncias. E quando se via na miséria, podia às vezes sentir com furiosa alegria uma espécie de prazer em sofrer. Estou curioso por saber até que ponto um homem pode resistir, e quando,
pode alcançar o limite do suportável, basta abrir a porta e escapar. Há muitos suicidas que extraem força extraordinária deste pensamento. Por outra parte, a todos os suicidas é familiar a luta contra a tentação do suicídio. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja uma fuga, é uma fuga mesquinha e ilegítima, e que é mais nobre e belo deixar-se abater pela vida do que por sua própria mão. Tendo consciência disso, a mórbida consciência que é praticamente a mesma daqueles satisfeitos consigo mesmos. Os suicidas, em sua maioria, são impelidos a uma luta prolongada contra a tentação. Lutam como cleptomaníacos lutam contra o próprio vício. O lobo da estepe era bastante afeito a esse tipo de luta. Nela já havia combatido com várias armas. Finalmente, aos 46 anos de idade, deu com uma ideia feliz, mas não inofensiva, que lhe causava, não raro, algum deleite. Fixou a data de seu 50º aniversário como o dia no qual se permitiria o suicídio. Nesse dia, convencionara consigo mesmo, podia usar a saída de emergência, segundo a disposição se demonstrasse. Então poderia ocorrer-lhe o que fosse, enfermidades, misérias, sofrimentos e amarguras, que tudo teria um limite. Nada poderia estender-se além daqueles poucos anos, meses e dias, cujo número era cada vez menor. E, na realidade, suportava agora com mais facilidade males que antes o teriam atormentado profundamente, males que o teriam comovido até as raízes. Quando, por qualquer motivo, as coisas iam particularmente más, quando novas dores e perdas se vinham juntar à desolação, ao isolamento e ao desespero de sua vida, podia dizer aos seus algozes: esperai mais 2 anos e eu vos dominarei. E logo se punha a imaginar o dia de seu 50º aniversário, quando, logo pela manhã, começariam a chegar as cartas e felicitações, enquanto ele, tomando da navalha, despedir-se-ia das dores e fecharia a porta atrás de si. Então, a gota das juntas, a depressão do espírito e todas as dores de cabeça e de estômago poderiam procurar outra vítima. Carece ainda de elucidação o fenômeno natural do lobo da estepe, e principalmente suas relações singulares com a burguesia, de modo que tais sintomas devem ser percrustados em sua fonte de origem. Tomemos como ponto de partida, já se nos apresenta por si mesma, precisamente aquela sua relação com o burguês. O lobo da estepe vivia, segundo o próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do comum dos mortais. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sob muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar a atenção. Procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se anti-burguês, esquisitão ou gênio,
mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava à vontade em meio de pessoas violentas e atrabiliárias, nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas revolta e oposição. Além disso, fora educado em meio à pequena burguesia e dela conservara um grande número de ideias e noções. Teoricamente, nada tinha em contrário à prostituição, mas na prática não seria capaz de levar uma prostituta a sério ou considerá-la realmente sua igual. Aos criminosos políticos, aos revolucionários ou aos sedutores espirituais, podia amá-los como se fossem seus irmãos, ou respeitar Estado e a sociedade, mas não saberia como tratar um ladrão, um criminoso, um sádico, a não ser demonstrando por eles uma compaixão eminentemente burguesa. Dessa forma, sempre reconhecia e afirmava com uma parte de seu ser, por pensamentos ou atos, o que com outra parte negava e combatia. Criado num lar burguês e culto, de moral firme, nunca chegara a libertar parte de sua alma desses convencionalismos, mesmo depois de haver-se individualizado na medida do possível dentro da burguesia e haver-se divorciado do conteúdo dos ideais e das crenças burguesas. O burguês, como um estado sempre presente da vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de uma transigência, a tentativa de um equilibrado meio termo entre os inumeráveis extremos e pares opostos da conduta humana. Tomemos, por exemplo, qualquer dessas dualidades, como o santo e o libertino, e nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de entregar-se por completo ao espiritual, a tentativa de aproximar-se de Deus, ao ideal de santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se inteiramente à vida dos instintos, aos anseios da carne, e dirigir seus esforços no sentido de satisfazer seus prazeres momentâneos. Um dos caminhos conduz à santidade, ao martírio do espírito, à entrega a Deus. O outro caminho conduz à libertinagem, ao martírio da carne, à entrega, à corrupção. O burguês tentará caminhar entre ambos, no meio do caminho. Nunca se entregará, nem se abandonará à embriaguez ou ao asceticismo. Nunca será um mártir, nem consentirá em sua destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é a entrega, mas a conversão de seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto lhe é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entregar-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer igualmente passar bem e viver comodamente sobre a terra. Em resumo, tem de plantar-se em meio aos dois extremos, numa zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades ou borrascas, e o consegue ainda que à custa daquela intensidade de vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite. Viver intensamente só se consegue à custa do eu, mas o burguês não aprecia nada tanto quanto o seu eu, um eu, na verdade, rudimentarmente desenvolvido. À custa da intensidade consegue, pois, a subsistência e a segurança. Em lugar da posse de Deus, cultiva a tranquilidade da consciência. Em lugar do prazer, a satisfação. Em lugar da liberdade, a comodidade. Em lugar dos ardores mortais, uma temperatura agradável. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos,
temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso, colocou em lugar do poder a maioria, em lugar da autoridade, a lei, em lugar da responsabilidade, as eleições. E compreensível que essa débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se, que, de acordo com suas particularidades, não possa representar outro papel no mundo senão o de rebanho de cordeiros entre lobos erradios. Contudo, vemos que, em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos contra a parede, mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes parecem mesmo dominar o mundo. Como será possível? Nem um numeroso rebanho, nem a virtude, nem o senso comum, nem a organização serão suficientes para salvá-lo da destruição. Não há remédio no mundo que possa sustentar uma intensidade tão débil em sua origem. E, todavia, a burguesia vive, é forte e próspera. Por quê? A resposta é a seguinte: por causa dos lobos da estepe. Com efeito, a força vital da burguesia não se apoia de maneira alguma nas particularidades de seus membros normais, porém nas dos extraordinários e numerosos outsiders, que, em consequência, a querem rodear com a vaga indecisão e a elasticidade de seus ideais. Convivem sempre na burguesia uma grande multidão de naturezas fortes e selvagens. Nosso lobo da estepe, Harry, é um exemplo característico. Ele que se desenvolveu muito mais do que se espera de um burguês. Ele que conhece as delícias da meditação e também as sombrias alegrias do ódio e do ódio contra si mesmo. Ele que despreza a lei, a virtude, o senso comum, é, no entanto, um prisioneiro forçado da burguesia, e não pode escapar dela. E assim, em torno do núcleo da burguesia, se sobrepõem amplas camadas de humanidade, muitos milhares de vidas e inteligências, cada uma das quais surgida certamente da burguesia e disposta a uma vida sem reservas, mas que continua dependente da burguesia por sentimentos infantis e um tanto contagiada em sua debilidade pela intensidade vital. E, embora desterradas da burguesia, continuam de certo modo pertencendo a ela, obrigadas a ela e a seu serviço, pois a burguesia assenta perfeitamente o contrário da máxima do grande: quem não está contra, está comigo. Se examinarmos agora a alma do lobo da estepe, veremos que ele é distinto do burguês por causa do autodesenvolvimento de sua individualidade, pois toda a individualização superior se orienta para o egotismo e propende, portanto, ao aniquilamento. Vemos que tem em si um forte impulso tanto para o santo quanto para o libertino. No entanto, não pode tomar o impulso necessário para atingir o espaço livre e selvagem, por debilidade ou inércia, e permanece desterrado na difícil e maternal constelação da burguesia. Esta é sua situação no espaço do mundo e sua sujeição. A maior parte dos intelectuais e dos artistas pertence a esse grupo. Só os mais fortes entre eles ultrapassam a atmosfera da burguesia e logram entrar no espaço cósmico. Todos os demais se resignam ou selam pactos, pertencem a ela, reforçam-na e glorificam-na, pois, em última instância, têm de professar sua crença para viver. A vida desse infinito número de pessoas não atinge o trágico, mas apenas um infortúnio considerável e uma desventura, em cujo inferno seus talentos engendram e frutificam. Os poucos que se libertaram buscam sua recompensa no absoluto e sucumbem no esplendor.
são os trágicos e seu mero é pequeno. Mas os outros, os que permaneceram submissos, a cujo talento a burguesia concede com frequência grandes homenagens. A estes se abre um terceiro reino, um mundo imaginário, mas soberano, o humor. Aos inquietos lobos da estepe, a esses contínuos e terríveis pacientes, aos que está negado o apoio necessário para o trágico, para subir ao espaço sideral, que se sentem chamados para o absoluto e, no entanto, não podem nele viver. Para esses, quando seu espírito se fez duro e elástico na dor, abre-se-lhes o caminho conciliante do humor. O humor é sempre um pouco burguês, embora o verdadeiro burguês seja incapaz de compreendê-lo. Em suas imaginárias esferas, realizar-se o ideal intrincado e multifacetado de todos os lobos da estepe. Aqui é possível não apenas celebrar o santo e o libertino ao mesmo tempo e unir um polo ao outro, mas também incluir os burgueses na mesma afirmação. É possível estar-se possuído por Deus e sustentar o pecador, e vice-versa, mas não é possível nem ao santo, nem ao libertino, nem a nenhum outro absoluto, afirmar aquele meio termo fraco e neutro que se chama burguês. Somente o humor, a magnífica descoberta dos que foram detidos em seu vôo para o mais alto, dos quase trágicos, dos infelizes superdotados. Só o humor, talvez o produto mais genuíno e genial da humanidade, atinge esse impossível e une todos os aspectos da existência humana nos raios de seu prisma. Viver no mundo como se não fosse um mundo, respeitar a lei e, no entanto, colocar-se acima dela, possuir uma coisa como se não a possuísse, renunciar como se não tratasse de uma renúncia. Todas essas proposições favoritas e formuladas com frequência, todas essas exigências de uma alta ciência da vida somente pode realizá-las o humor. E no caso do lobo da estepe, a quem não faltam faculdades e disposições para tanto, se lograsse, no labirinto de seu inferno, absorver e transpirar essa bebida mágica, então estaria salvo. Ainda lhe falta muito para isso, mas a possibilidade, a esperança existem. Quem o ama, quem se interessa por ele, pode desejar-lhe esta salvação. Ela iria, é verdade, mantê-lo preso ao mundo burguês, mas seu padecimento seria suportável e produtivo. Suas relações com o mundo burguês, quer no amor ou no ódio, perderiam seu sentimentalismo, e sua sujeição a ele cessaria de atormentá-lo continuamente como um opróbio. Para alcançar isto, ou para, afinal, ser capaz de tentar o salto no desconhecido, teria o lobo da estepe de defrontar-se algumas vezes consigo mesmo, olhar profundamente o caos de sua própria alma e chegar à plena consciência de si mesmo. Sua existência enigmática revelar-se-ia então para ele em toda a sua invariabilidade e ser-lhe-ia impossível para sempre, no futuro, escapar do inferno de seus impulsos e refugiar-se em consolos filosóficos e sentimentais. Seria necessário que o homem e o lobo se conhecessem mutuamente sem falsas máscaras sentimentais, que se fitassem nos olhos em toda a sua nudez. Então explodiriam ou se separariam para sempre, de modo que não voltariam a existir lobos da estepe, ou chegariam a bons termos à luz nascente do humor. É possível que Harry tenha um dia esta última possibilidade. É possível que, um dia, aprenda a conhecer-se,
seja porque receberá nas mãos de um dos nossos espelhinhos, seja porque alcance o imortal, ou talvez encontre num dos nossos teatros mágicos aquilo que necessita para libertar sua alma desgarrada.